Provavelmente ele era da mesma forma como aquele outro lado da apostila está trazendo, né? A outra página. Já vou compartilhar de novo. Ele seria cheio de árvores e esse buraco no meio seria um rio. Ok. Deixa eu só colocar aqui para exibir junto, que aí fica mais fácil de visualizar. Então, nós temos aqui... que página é essa? Página 290. Ou 190, perdão. E aqui, ó, nós vemos que aqui em volta tinha bastante vegetação, né? E provavelmente toda essa área era como essa parte aqui de cima. 191. Aqui no caso é 191, isso. Então, as atividades que o ser humano realiza, ele interfere, né, no meio ambiente. E como eu disse para vocês, tudo que nós fazemos, tudo que nós produzimos, ele vem de alguma forma da natureza. Então, no nosso dia a dia, nós utilizamos diversos recursos naturais. Então, quando eu tomo banho, eu estou usando um recurso natural? Água. Sim, a água, exatamente. Sim, a água. E quando eu tomo café da manhã, como ali o meu pão, tomo meu leite com a margarina. Sim, pão. O pão que é feito do quê? O leite. O pão é feito do trigo, vaca. com ovo. O leite vem da vaca. O leite que vem da vaca, né? Ô, Thiago, você tá copiando minha resposta, filho. Não, eles estão falando... Ninguém tá vendo a resposta de ninguém, mas são as mesmas respostas, porque vocês estão pensando de forma correta. Quando eu estou estudando ali, usando o meu lápis, que recurso natural que eu estou usando aqui? Árvore. A madeira, da lápis, né? O papel vem da árvore. A borracha. Da natureza. Energia. Também do látex, o papel, né? E o computador, no caso, são o plástico para produzir também a do menino. Pessoal, tem muita gente com o áudio aberto. Prof. Oi. Energia vem da natureza? A energia vem da natureza. Porque nós produzimos a energia através da água, né? Com a força da água gera energia, ou a força dos ventos. Pode fechar o seu áudio, tá, Regiane? Carregar o celular. Então, para ele poder ligar o computador aqui... Oi? Eu não sei o nome disso, mas tem energia também, aquele aparelho lá que é tipo um ventilador e o vento assopra a energia dele. É a energia eólica, que ela é produzida através da força do vento. Eólica? Eólica. Tem energia... Oi. Tem energia do sol também. Tem energia do sol. Exatamente, a gente produz energia. A energia elétrica pode ser produzida através do sol, com as placas, né, fotovoltaicas lá, que pega a luz do sol e transforma essa luz em energia elétrica. Tem também a energia eólica, que é através dos ventos. Aqui no Brasil a gente não utiliza muito. E também a energia das hidroelétricas, através da água dos rios, né, que eles constroem aquelas hidroelétricas, e a força da água, então, gera essa energia que geralmente chega até as nossas casas. A mais utilizada no Brasil são as hidroelétricas. E aí, o recurso natural é todo componente proveniente dos ambientes naturais que pode ser utilizado direta ou indiretamente pelo ser humano para atender suas necessidades. Então, os minerais, a água, o ar, acompanha a leitura aí, tá, pessoal? A luz solar, os seres vivos, entre outros componentes, são exemplos de recursos naturais. Acho que vou pegar o outro livro. O ser humano utiliza esses recursos para produzir alimentos, roupas, objetos artesanais e industrializados, gerar energia elétrica, entre outras atividades. Os recursos naturais podem ser renováveis
ou não renováveis. E nós já expliquei sobre isso na aula passada, inclusive mandei o slide no grupo, né? Tanto sobre as formas de relevo da aula de geografia, quanto da aula de ciências, sobre os recursos naturais, renováveis e não renováveis. E aí nós vamos ver um pouco mais de informações a respeito desses recursos. Então, os recursos naturais renováveis são aqueles que não se esgotam. Deixa eu só trocar esse livro aqui, porque esse aqui está a versão do professor. E aí não é muito legal ficar compartilhando isso aqui com vocês. Aí, agora sim. Vou compartilhar agora com vocês, porque tem alguns alunos que estão sem apostila ainda. Não estão em casa. E aí eu vou pedir para vocês lerem, então, para mim, os recursos naturais. O que são esses recursos naturais renováveis? Lê para mim, deixa eu pegar aqui o primeiro que está na reta. Regiore. Os recursos naturais renováveis são aqueles que... Eita, peraí que o negócio aqui tá atrapalhando aqui. Aí, foi. Os recursos naturais renováveis são aqueles que não se esgotam no meio ambiente, pois se renovam em um ritmo constante e superior ao seu consumo. Essa renovação pode ser natural ou ocorrer pela ação do ser humano. Como exemplo desse tipo de recurso, podemos citar a água, a luz solar, o ar, o solo e os vegetais. Ok, obrigada, Regiore. Então, esses são exemplos de recursos que estão em constante renovação na natureza, né? Essa renovação ela pode ser natural ou pode ocorrer também pela ação do ser humano, no caso dos vegetais, principalmente, né? Então, renováveis é que se renovam, não se esgotam no ambiente. Então, a água ela não se esgota, a luz solar ela não se esgota, o ar não se esgota, o solo e os vegetais. Mas, professora, disse que a água do planeta está acabando. A água potável, tá, gente? Por isso que a gente fala que a gente tem que economizar, por causa da água potável. A gente está sujando essas águas potáveis e aí vai tornar um processo muito caro. O processo para tornar ela novamente pura é caro e por isso que a gente tem que economizar, então, a água potável. Continua para mim a leitura, Tiago. Ok. Atualmente, o ser humano tem ampliado a utilização dos recursos naturais renováveis, como o vento, a luz solar e até mesmo as ondas do mar, para gerar energia elétrica. Então, antigamente a gente usava só as hidroelétricas, né? Agora já está se usando a luz solar, o vento e até as ondas do mar para fazer para geração dessa energia elétrica. Então, aqui nós temos uma imagem de uma usina, né? Uma usina que gera energia elétrica a partir das ondas do mar. E isso aqui no Brasil, lá em Ceará, né? Em São Gonçalo do Amarante. Já os recursos naturais não renováveis são o quê, Matheus? Lê para mim, Matheus. Recursos naturais não renováveis. Os recursos naturais não renováveis
podem se Só é para esgotar. abrir o áudio, deixar o áudio aberto do Matheus agora, hein? Ninguém é para abrir o áudio. Os, re- Começa de novo, Matheus, por favor. os recursos naturais não renováveis são aqueles que podem se esgotar no ambiente, pois sua renovação geralmente envolve milhões de anos. Além de serem consumidos a um ritmo superior ao de sua renovação, Ao de sua renovação. além disso, os recursos naturais são não renováveis não podem ser repostos no ambiente pelo ser humano. Os combustíveis fósseis, como o petróleo e o gás natural, são exemplos de recursos naturais não renováveis. Ok. Então, os recursos naturais não renováveis, eles podem se esgotar, né? E não tem como o ser humano repor esses recursos no meio ambiente. Então, por exemplo, o petróleo e o gás natural, se ele acabar no planeta, acabou. Não tem como fazer mais, né? Se usar... Porque, assim, eles demoram muito tempo, milhões de anos para poder se renovar. Então, dependendo da velocidade em que se usa esses recursos, você pode utilizar tudo que você que tinha no planeta e aí ser uma fonte que acabou a fonte, não tem como fazer de novo. Por isso que os seres humanos estão criando, por exemplo, outros tipos de combustíveis automotivos, né? Então, antigamente tinha a gasolina, depois foi criado o álcool, hoje já tem o gás natural, que é utilizado também, pouco utilizado, teve uma época aí que todo mundo comprou o kit de gás para pôr no carro, mas hoje em dia continua ainda sendo a gasolina, continua que é a base da gasolina é o petróleo, continua sendo ainda o mais consumido e apesar disso, apesar de também ser o mais poluente, né? Eu fiz uma experiência uma vez com uma turma do 3º ano e nós queimamos tanto a gasolina quanto o etanol. E aí, se vocês vissem a fumaça que a gasolina produz, uma fumaça suja, preta, que polui o ar, e o etanol é uma fumaça limpa, né? Ele não produz poluição para o ar. Até polui, mas deve poluir uma quantidade muito inferior à gasolina. Então, hoje em dia, o ser humano está utilizando formas, como que eu posso dizer? Encontrando outras formas, né, de utilizar produtos, recursos renováveis para substituir os que são os recursos que não são renováveis. Vamos continuar aqui, então. Continua para mim. Então, aqui está mostrando também, né, a extração de petróleo lá no Rio. Pro, posso ler? Em Mossoró. Pode sim. Então, lê para mim aqui, continua. Os recursos naturais não renováveis e renováveis. Apesar de muitos recursos naturais serem renováveis, é preciso utilizá-los de maneira consciente. A água, por exemplo, é um recurso natural renovável, que cobre a maior parte da superfície da Terra. No entanto, apenas uma pequena porção dessa água está disponível para o ser humano. Ok, é isso mesmo. Foi o que eu tinha acabado de explicar ali, né? Então, a água é renovável, só que a porção que é disponível para o ser humano, a quantidade de água potável que tem no planeta é pouca, né? Então, por isso que nós temos que evitar o desperdício e evitar poluir essas águas, né? Para que todos tenham acesso, então, no futuro. Aí está dizendo aqui que Patrícia se preocupa em utilizar a água de maneira consciente. Veja abaixo como ela e sua família evitam o desperdício. Então, está aqui a Patrícia explicando que quando ela vai para a escola, todos os dias, antes de ir para a escola, eu tomo banho. Por favor, tá, gente? Quando voltar às aulas, tomem banho.
Para economizar água, mantenha o registro do chuveiro fechado enquanto não ensabou. Então, essa é uma forma de economizar a água, evitar o desperdício de água. Você liga o chuveiro, se molha, se ensaboa, né? Se molha, fecha o registro, se ensaboa, aí abre o registro e se enxágua. E banho terminado. Após cada refeição, escova os dentes. Eu mantenho a torneira fechada e uso o copo com água para enxaguar a boca. Então, abriu ali, enche o copo, já molha a escova, fecha a torneira. Escovou os dentes, pega o copo com água, faz o bochecho, cospe, né? Dá para enxagar ali umas 2 vezes a boca e pronto. Então, economiza bastante água, evita assim, o desperdício, porque enquanto a torneira está ligada ali, né? Aquela água está se perdendo, uma água que você... Espera só um pouquinho, gente, que apareceu uma tela aqui. E tá só desperdiçando mesmo. Aí aqui, ó, aqui em casa, sempre acumulamos várias peças de roupas para usar a máquina em sua capacidade máxima. Então, não colocar pouca roupa, isso aí já é para os pais, né, para as famílias. Os pais, as mães que lavam a roupa em casa. Então, juntar o máximo de peças para encher a máquina na capacidade máxima. E, além disso, ó, o que eles fazem? Eles armazenam a água da lavagem, né? Para utilizar para lavar a calçada mais tarde. Pode ser tanto a água com sabão ou somente a água que tem o amaciante, né? Que vai só enxaguar ali, até deixa um cheirinho bom na casa. As calhas, o que são as calhas? Calhas são aqueles metais, umas peças de metais que ficam próximo ao telhado. Então, toda a água que cai do telhado, ela forma aqui um canal e traz essa água para cair num determinado ponto. Essa água, eles colocam também, eles direcionam para recipientes de plástico, né? Essa água fica armazenada e pode ser usada para lavar o carro, para regar as plantas, para lavar a calçada também, a água da chuva. E aí, para lavar os carros, eles usam o balde, que gasta menos água do que você deixar a mangueira ligada. E essa água também, para irrigar as plantas, ela também utiliza um regador ao invés da mangueira. Pode falar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Prof, eu faço. Isso? Legal, já está contribuindo para o planeta, né? Mas a gente lava a calçada, a gente joga na grama. Isso mesmo. Muito bom. E aí aqui, circule as cenas que apresentam atitudes que vocês e sua família costumam ter no dia a dia para economizar água. Então, quais são das mesmas atitudes que a Patrícia e a sua família têm? O que vocês também fazem? Se vocês também desligam o registro na hora que está se ensaboando, vai circular. Se vocês também, no momento de escovar o dente, fecha a torneira e usa um copo de água, vai circular. Se vocês também armazenam é ótimo, né? Armazenam a água da máquina num tambor para utilizar depois, circula. Se vocês também utilizam a água da chuva, né? Direcionam ali a água da calha para um recipiente, circula essa cena também. Tudo que a Patrícia e a sua família realiza, que vocês realizam na sua casa também, vocês vão circular, ok? Aqui está falando de uma água virtual. Meu Deus, como que é uma água virtual? Vamos descobrir como que é isso? Então, lê para mim aqui, deixa eu ver quem vai fazer a leitura. Rafael. Quando você pensa na quantidade de água que consome em seu dia a dia, ela inclui a água utilizada para a produção de alimentos e outros produtos que você usa. A quantidade de água... um pouquinho. Então, aqui está fazendo uma pergunta, né?
Então, quando você falar assim, ó, que tanto de água você usa por dia, né, no seu dia a dia? Você vai pensar, bom, de manhã eu tomo banho, escovo os dentes, então eu gasto água. Na hora de fazer a comida, minha mãe gasta água. Na hora de lavar a calçada, de lavar a roupa. Isso é a água que a gente pensa que consome no nosso dia a dia. Pode continuar, Rafa. A quantidade de água utilizada em todo o processo de produção dos alimentos e de outros produtos é chamada água virtual. Então, essa água virtual, só um pouquinho. Essa água virtual é a água que é utilizada para produzir todo e qualquer produto ou alimento que a gente tenha. Pode continuar, Rafa. Durante a produção de carne bovina, por exemplo, temos a água que os animais ingerem a água para a irrigação do pasto ou para a produção da ração que eles comem. É a água utilizada tanto na limpeza do animal quanto na limpeza da carne após o abate. Veja a seguir alguns exemplos da água virtual. Então, aqui está mostrando os exemplos, né, do quanto de água é gasto para se produzir ali 1 quilo de carne bovina, por exemplo. Então, quando eu como 1 quilo de carne, quando eu compro 1 quilo de carne, para se produzir 1 quilo de carne, gasta-se 15.400 litros de água, porque é calculado toda a água que é consumida com o boi bebendo, com a limpeza do animal, com a limpeza da carne, desde o nascimento daquele animal até o abate, até chegar ali no açougue. Então, é gasto em cada quilo de carne bovina 15.400 litros de água. Bastante, né? Para produzir ali 1 quilo de arroz, é gasto 2.500 litros de água. Isso antes de eu fazer, esse só até chegar na minha casa. Uma camisa de algodão gasta aí 2.500 litros de água para ser produzido. Tanto na irrigação do algodão, né? Todo esse processo. Para produzir um celular, o que tem a ver celular? Para produzir o celular também se gasta água nas indústrias, né? É gasto, então, 900 litros até a retirada, a produção do plástico, a retirada dos minérios. Tudo isso para produzir um celular, então, eu gasto 900 litros de água. E 1 quilo de maçã é gasto 820 litros de água. Então, essa é a água virtual, que é a água que a gente não vê, mas que é utilizada aí para a produção desses produtos ou alimentos, né? E aí está falando assim, imagine que uma família comprou 6 quilos de carne bovina e 2 quilos de arroz para consumir durante o mês. Quantos litros de água foram gastos para a produção desses alimentos? Desconsiderando a água gasta para o cozimento. Então, nós vimos aqui que 1 quilo de carne bovina vai gastar 15.400. Então, que cálculo que eu tenho que fazer aqui? Que cálculo que eu tenho que fazer? 6 vezes 15.000. 6 vezes 15.400, só para saber quantos litros de água para 6 quilos de carne. Faz o cálculo aí, então. 6 vezes... Vai, pessoal, não estou vendo vocês fazendo cálculo. 15.400 vezes 6. Quanto que vai dar? Ô, Pro, Oi. qual conta é? Essa da página, do finalzinho da página... Deixa eu olhar aqui. Do finalzinho da página 197, aqui, ó. Vai pegar 1 quilo de carne, que gasta ali 15.400 litros de água.
e vai multiplicar por 6 para a gente descobrir quantos quilos de carne bovina. 12.000 quilos? E aí? 12.000? 12.000? Mas se 1 quilo é 15.000, não vai ser 12.000, né? O resultado é 92.400 litros de água. Exatamente, 92.400 litros de água para produzir 6 quilos de carne bovina. E para consumir os 2 quilos de arroz? Se 1 quilo é 2.500 litros de água, 2 quilos vai ser quanto? 2.500 vezes 2. Vai dar 5.000 litros de água. Exatamente. E aí, se eu calcular aqui os 92.400 Estava no mudo, peraí. Então, se eu juntar ali os 92.400 quilos de água gasto na produção da carne, mais 5.000 litros de água gasto na produção do arroz, eu vou gastar, então, 97.400 litros só para comer ali 2 quilos de arroz e 6 quilos de carne. É água para dedéu, né? Então, essa é a água virtual. Vamos achar, então, 7 recursos naturais aqui? Eu achei 2. Achou 2 só? Água e petróleo. Então, a água tá aqui. Deixa eu fazer de azul. E solo. A água, o gás natural, o ferro, petróleo, vento, luz solar e pronto. Você achou tudo isso? Que página é essa? Você achou tudo isso aqui, Thiago? Aham. Que página é essa, Pro? Página 197. Água, solo, os Gás natural. Ó, os naturais eu vou fazer de verde, tá? Solo. Os naturais não, os renováveis, perdão. A luz solar. Vento. O que mais? A anta. A anta é o nome de um animal, não é? Tô brincando. E quais são os que não... Petróleo. Vou colocar tudo aqui, depois a gente faz essa divisão, então. Petróleo. Vou tirar esse, então. O ferro. Natural. Gás natural. Qual mais? Acabou? Acho que sim. Acho que sim também, né? Quais desses não são renováveis aqui? Petróleo. Só o petróleo? Você achou só 6. Petróleo, ferro. Não, ferro é renovável. Ferro é renovável ou não renovável?
E aí? Você achou só 6 no diagrama. Não entendi. Você achou 1, só 2, 6. 3, 4, 5. Não, foi 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ah, tá. O petróleo, o gás natural. Não vai aparecer aqui não, hein? Então, os renováveis é a água, o vento, a luz solar, o solo. Já o gás natural, o ferro e o petróleo já são não renováveis. Eles demoram mais tempo para se renovar na natureza, né? As imagens a seguir apresentam situações que envolvem desperdício de água. Ligue cada ação ao desperdício. Aqui, gente, até a Sara faz, né? Acho que é de primeiro ano isso aqui. Então, aonde que tem que consertar o vazamento? Ó, a torneira vazando, precisa consertar o vazamento. Tá escovando o dente, a pia chega a estar cheia, precisa fechar a torneira. E ao invés de lavar a calçada com água, utilizar então a vassoura. Aqui embaixo nós temos um texto sobre o pré-sal. Nossa, pode voltar mais pra cima. Rafael, fecha seu áudio. Então, aqui na questão de número 3, nós temos ali um texto falando sobre o pré-sal. E está dizendo o seguinte, que as reservas de petróleo e de gás natural se formaram há milhões de anos e continuam se formando. Pré-sal é o nome dado às reservas que se encontram sob uma camada de sal localizada entre 5 e 7 mil metros abaixo da superfície do mar. Então, aqui está o mar. Nós temos aqui essa parte que é uma rocha, que chama de pós-sal. Aqui uma camada de 7 mil metros de sal. E abaixo dessa camada, né? Nós temos aqui, então, o petróleo. E aí, no Brasil, grande parte do petróleo produzido é retirado das reservas do pré-sal, que estão distribuídas no litoral entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo. E olha o tanto de petróleo que é produzido aqui. Então, no ano de 2010, foi produzido 41 mil barris de petróleo. 2014, 500 mil barris. 2016, 1 milhão de barris. E 2018, 1 milhão e 500. Então, essa produção está só aumentando, né? E aí, esse aqui, na verdade, vai ter que ser realizado com pesquisa, né? Imagens de produtos feitos a partir de petróleo. Vamos fazer a letra B e C aqui. Observando os dados da tabela, quantos barris de petróleo foram produzidos em 15 dias no ano de 2006? Se em um dia foi produzido 1 milhão de barris, em 15 dias vai ser quantos barris vão ser produzidos? 15 milhões. 15 milhões, exatamente. E a produção de barris de petróleo de 2010 para 2014 aumentou. Qual foi esse aumento? Então, de 2014 foi 1 milhão, não, de 41 mil em 2010 e 500 mil em 2014. Você vai pegar 500 e vai tirar 41. Vai sobrar aí 59 para 100, vai dar aqui 459 mil barris. Essa foi